Olá, alunos! Eu sou a professora Clara Talha e hoje nós vamos falar sobre os códigos teatrais. Vendo e entendendo os códigos teatrais. Vamos relembrar primeiro o que é uma equipe teatral. Equipe teatral é o conjunto dos profissionais necessários para a montagem de espetáculo. Eles se reúnem e podem ser liderados por um diretor. Tem a integração dos seguintes profissionais: ator, figurinista, cenógrafo, iluminador, sonoplasta, músico, contra-regra, produtor, dentre outros. Lembrou? Então vamos seguir. Nesta aula, trabalharemos alguns conceitos e ideias sobre os códigos teatrais. Quando terminarmos, vocês estarão mais preparados para conhecer alguns códigos que o teatro utiliza para nos auxiliar nas construções de cenas, sketches, performances e espetáculos teatrais. Perceber que os códigos teatrais nos permitem liberdade de criação. Reconhecer que já temos conhecimento de alguns códigos teatrais. Vamos também relembrar e aprender sobre outros códigos existentes no decorrer desta aula. Pergunta-desafio, mas afinal, o que é código? Podemos entender num primeiro momento que código é o sistema de letras, imagens e símbolos que podem ser decodificados, isto é, compreendidos por quem recebe as informações. E se juntarmos essa ideia com o teatro? Observe as imagens ao lado e lembrem-se das cenas e dos espetáculos que você já fez ou assistiu. Por que isso é importante? A criação de um espetáculo teatral é realizada a partir da organização dos códigos teatrais. Sendo assim, com esta aula, você reconhecerá os códigos que constroem uma cena, performance e um espetáculo teatral. Perceberá como os códigos se organizam para termos o evento teatral. Aprenderá a elaborar os códigos teatrais de acordo com a criação cênica que deseja. Poderá, ao final da aula, construir e fazer teatro em qualquer lugar, inclusive na sua casa. O que você já sabia? 1. O código teatral pode ser entendido como A. O conjunto de elementos da cena e os profissionais do teatro. B. O conjunto de letras, imagens e símbolos que criam um evento teatral. C. As imagens de um evento teatral. Ou D. A peça de teatro. Gabarito correto, letra B. Está correta porque o código teatral pode ser entendido, como já dissemos antes, como um conjunto que reúne letras, imagens e símbolos que compõem a obra cênica. O que você já sabia? Marque a opção que tem somente nomes de eventos teatrais. Letra A. Show de música, cena, performance. B. Cena, exposição de arte e performance. C. Show de música, circo, exposição de arte. Ou letra D. Cena, performance e espetáculo teatral. Gabarito correto é a letra D, porque são eventos teatrais que possuem um conjunto de códigos comuns do teatro. A é incorreta porque o show de música não é um evento de teatro, é um evento de música. A B é incorreta porque a exposição de arte não é um evento de teatro, e sim pode ser um evento de pintura, escultura ou fotografia, que são considerados artes visuais, enquanto o teatro é considerado uma arte cênica. A letra C também é incorreta porque todas as opções apresentam eventos de outras linguagens artísticas diferentes do teatro. Os códigos teatrais têm suas funções, e essas funções são de A. Criar os significados do evento teatral. B. Criar somente o cenário da peça. C. Criar distância entre teatro e público. Ou letra D, criar as profissões do teatro. O gabarito correto é a letra A, porque os códigos teatrais criam os significados do espetáculo para o espectador. A letra B é incorreta, porque todos os elementos visuais da cena, cenário, figurino, maquiagem e iluminação, carregam consigo códigos teatrais.
A letra C é incorreta porque os códigos teatrais podem criar proximidade e distância do público, dependendo dos momentos da encenação. E a D é incorreta porque são os profissionais que criam os códigos teatrais e não o contrário. Vou dar um exemplo. Em sua casa você tem uma chaleira. Essa chaleira, ela é um objeto utilitário. Quando você leva essa chaleira para uma cena e anima esse objeto como se fosse um passarinho, você está atribuindo um novo significado. E agora, esse é um signo teatral. Ele faz parte de um novo código, o código teatral. Vamos refletir um pouco. Observe as imagens abaixo e tente estabelecer uma conexão com o tema abordado na aula. Então vamos pensar. Qual a relação entre essas imagens e os códigos teatrais? Nós temos aqui um corpo de baile, pessoas dançando, uma iluminação, foco direcional, nós temos um cenário não realista, inclinado, uma parede inclinada. Vai estabelecendo as conexões possíveis. No slide anterior, através das imagens, nós tivemos a intenção de demonstrar que a linguagem corporal, a luz e o cenário são códigos teatrais. No quadro abaixo, apresentamos outros elementos que podem ser considerados códigos teatrais, que vocês já conheceram no decorrer de outras aulas. O texto verbal e não verbal, a caracterização, maquiagem, a mímica, imagens sonoras, a voz, o figurino, a sonoplastia ou a trilha sonora, elementos de cena. A linguagem teatral é formada por elementos próprios que a definem. Assim como a língua de um país é diferente da língua de outro, a linguagem do teatro se difere da dança, da música e das artes visuais, mesmo que estas linguagens sejam artísticas. Podemos pensar então que a ação e texto são códigos fundamentais do teatro, assim como o som se apresenta como fundamental para a música. Quais elementos existem nas outras linguagens artísticas e quais desses elementos são comuns ao teatro? Vamos ver, temos aí o texto, um violão, máscaras, imagens projetadas. Então, assim como um idioma pode soar semelhante a outro, como o espanhol para algumas pessoas soa semelhante ao português, as linguagens artísticas também podem ser semelhantes ou combinadas. Pode haver o teatro-dança, dança-teatro, videodança. Então, uma linguagem ela pode sim se aproximar da outra, porém cada uma tem suas especificidades. A interpretação do ator como código teatral. Você sabia que o estilo de interpretação do ator em uma peça também traz códigos importantes que criam e transformam o teatro? Vamos ver dois exemplos. O primeiro é o realismo. A ilusão visual é o principal código do realismo. Na peça realista, tudo é criado de forma a induzir o espectador a acreditar na história e nas personagens da peça. O movimento, a voz, o modo de dizer o texto e as expressões no realismo se propõem o mais próximo da realidade, sem muitas distorções, sem muitos exageros. Esse é um gênero teatral que surgiu em oposição ao romantismo e melodrama. Pretende mostrar fielmente a realidade. Já o melodrama, em oposição, o círculo melodramático é um código importante do melodrama. O ator, quando ele se desloca na cena, ele procura sempre fazê-lo de maneira simples, assim como no realismo, mas ele faz em semicírculo, sem dar as costas. Assim fica mais tempo com o foco da cena. É usado também um personagem quando quer chamar a atenção para outro personagem, um objeto da cena, instaurando um clima de suspense. É um gênero teatral que exagera nos movimentos e emoções, né? Classicamente as pessoas fazem assim quando querem representar de forma mais estereotipada um melodrama. Então é um gênero teatral que exagera nos movimentos e nas emoções da cena, surgiu em 1800 na França. Vamos encenar? Esta atividade tem a intenção de facilitar o entendimento dos códigos teatrais que estão sendo mencionados. Escolha um dos elementos que estruturam o evento teatral apresentados no quadro abaixo e crie uma cena, que pode ser em grupo, se você tiver pessoas dispostas próximo a você, ou pode também ser individual.
maquiagem, figurino, cenário, máscara, música e imagem. Observe que essas coisas você vai utilizar de forma criativa, não é necessário todas de uma vez, você pode utilizar o que você tem em casa. Na maioria das vezes, partimos da escolha de um texto para construir uma cena. Que tal procurar outros caminhos? Estruture a cena a partir de uma imagem. Pode ser uma foto de jornal, pintura, escultura, fotos familiares ou a partir do ritmo da música que o seu grupo ou você mesmo gostem. Que tal uma cena a partir de um objeto de figurino ou cenário? Uma cadeira, uma mesa, uma garrafa, um chapéu, um casaco. Seu grupo pode utilizar também uma máscara, como o nariz de palhaço, que é uma das menores máscaras que existem. O que você aprendeu até aqui? Na montagem de um espetáculo teatral, a equipe de profissionais cria e organiza os códigos teatrais para a encenação. Marque a opção que não corresponde a códigos do teatro. A. Ficção, texto, espaço. B. Gesto, mímica e ficção. C. Melodia, harmonia, ritmo. D. Texto, iluminação e cenário. O gabarito correto é a letra C, você acertou. A melodia, a harmonia e o ritmo são códigos próprios da música e por isso não correspondem a códigos do teatro. O que você aprendeu até aqui? Os estilos de atuação dos atores também constituem códigos teatrais e por isso criam significados para o espetáculo e para o público que o assiste. Marque a opção que se refere aos estilos e formas de atuar em teatro que vimos até o momento nesta aula. Vamos relembrar. A. Realista e melodramático. B. Naturalista e romântico. C. Realista e naturalista. Ou D. Dramático e melodramático. Gabarito correto, letra A. É isso aí. Você lembrou que o realismo e o melodrama são gêneros teatrais que criaram formas de atuação do ator. Parabéns, está correto. Agora, você já está mais apto a reconhecer os códigos teatrais. Crie uma lista com 5 palavras que representam o estudo realizado. Pense nos códigos que foram discutidos nesta aula e em outros códigos que você descobriu ao longo desse estudo. Quais as palavras mais importantes neste momento? Ao terminar, enumere estas palavras em ordem crescente de acordo com o seu aprendizado. Vamos construindo o resumo? Nossa educossíntese. Vendo e entendendo os códigos teatrais. Agora procure no resumo abaixo 3 palavras que aparecem nos pontos destacados por você na lista proposta no slide anterior. Definição de códigos, sistema de letras, imagens e símbolos que podem ser decodificados. O texto, a maquiagem, a caracterização, a voz, os elementos de cena, a linguagem corporal, o figurino, a mímica, as imagens sonoras, a sonoplastia, a trilha sonora também são considerados códigos teatrais. A apropriação dos códigos teatrais é sinônimo de liberdade artística e criativa. Conseguiu encontrar? Se as palavras escritas por você não foram citadas entre essas, discuta com seus colegas e verifique se elas estão relacionadas com esta aula. Você pode fazer isso através das redes sociais. Então, na próxima aula, nós estudaremos sobre a equipe teatral e o mercado de trabalho. Sim, é possível ser um profissional formado em teatro. Como seria um espetáculo montado por vocês? Qual seria o local da apresentação? Para quem apresentariam? E a produção? São muitas ideias e caminhos para se profissionalizar em teatro. Vamos descobrir juntos? Até a próxima aula!